Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de domingo, dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. Cabe a nós aproveitar os momentos, cabe a nós aproveitar o melhor do nosso tempo, cabe a nós aproveitar a essência do Senhor na nossa vida. Nessa manhã eu acordei com louvor no meu coração. Jardim particular. Você é o jardim particular do Senhor. Ô glória! Eu sou o jardim particular do Senhor. E que Deus nessa manhã possa fazer eu e você entendermos o quão especial nós somos para Ele. Que Ele só quer o nosso bem, que Ele quer que nós sigamos a sua vontade, sigamos o seu caminho e que nós possamos nos encontrar nesse jardim particular com Ele. E que os nossos olhos jamais percam o brilho da essência do primeiro amor em Cristo. Que o nosso coração jamais perca o brilho da essência de servir a Jesus. Que o nosso ser jamais perca o brilho da essência de receber o Espírito Santo. Que nós possamos nos encher da presença de Deus nesta manhã de domingo. Oh glória! Que nós possamos nos encher de Cristo. Porque quando nos enchermos de Cristo, tudo que é nosso, tudo que é do nosso eu, tudo que é da nossa mente cai por terra. Porque o poder do Senhor é maior sobre nós. Que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Que a vontade do Senhor prevaleça nossa nessa manhã. Oh glória! Que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vontades. Que o Espírito sobressaia sobre a carne. Que nessa manhã nós possamos ter a certeza que Deus está cuidando, que Deus está gerando, que Deus está nos levando para próximo ao propósito que Ele determinou. Que nós sejamos fonte. Que nós sejamos fonte de águas nessa manhã, que nós sejamos abrigo, que nós sejamos porto, que nós sejamos um lugar seguro para quem busca a paz. Que nessa manhã nós possamos entender o que Deus tem para nós, que nessa manhã nós possamos entender que o tempo é hoje, a hora é agora e que nesse tempo Deus tem coisas maravilhosas. Que nós não precisamos esperar um futuro distante para viver no jardim particular de Deus. Que nós possamos entender que nesse jardim particular o Senhor exala um bom perfume para nós e que nós também saímos exalando o bom perfume de Cristo. Que Deus abençoe você nessa manhã de domingo. Que o Espírito Santo encha a sua mente e o seu ser. Vamos dar continuidade à nossa campanha Restaurando as Estruturas. E hoje nós estamos no capítulo 3, do versículo 26 do livro de Neemias. Essa parte das portas restauradas e do muro restaurado é uma das partes mais importantes desse livro. Por isso, a cada dia eu estou fazendo uma porta. Muitas vezes tem bastante texto, outras vezes tem só algumas palavrinhas. Mas aí Deus entrega, Deus coloca aquilo que é necessário. E nessa manhã nós vamos falar sobre uma das portas mais uma vez. Vamos lá? 3:26 vai dizer assim: Pois os serventes do templo habitavam em Ofel. Fez reparos até defronte à porta das águas, para o oriente, e a torre que se sobressaía ali. Depois deles, os tecoitas fizeram reparos no outro tramo, defronte da torre alta, que sobressaía até o muro de Ofel. Glórias a Deus. Então nós vamos ver que hoje nós vamos falar sobre a porta das águas. E nós vamos entender que aqui vai dizer que os serventes do templo habitavam em Ofel. Quem eram os serventes do templo? Os serventes do templo eram aqueles que trabalhavam no templo, o templo de Deus, o templo elevado, para adorar a Deus, o lugar sagrado da cidade de Jerusalém. Então, aqui nós vamos ver que os serventes habitavam aqui, próximo à porta das águas.
Os serventes eram aqueles que faziam reparos mesmo dentro do templo, que ajudavam na manutenção do templo, que ajudavam a limpar, que ajudavam a cuidar do que poderia estar quebrado. Os serventes do templo eram aqueles que estavam a postos para cuidar do templo. E eles habitavam em Ofel. Ofel era um lugar elevado e também significa elevado. Era um lugar propício ali, era um lugar que servia de fortificação da cidade. Um lugar que servia estrategicamente para observar e também para ter uma posição defensiva. Então, Ofel era um lugar estratégico na cidade de Jerusalém, constituída muito próximo ao templo, era um lugar elevado que servia de estratégia e de ofensiva. Ou seja, este lugar, ele era denominado assim porque ali, em tempos de guerra, eram colocados as pessoas estrategicamente para observar se o inimigo vinha. As pessoas ficavam em Ofel, ficavam nessa parte elevada da cidade, próximo ao templo, para ver quando os inimigos vinham atacar, para ter uma visão ampla em volta de Jerusalém. Então, este local aqui moravam os serventes do templo também, porque eles estavam ali observando, trabalhando, mas cuidando também de um lugar que poderia o inimigo vir a chegar. Vou só ligar aqui novamente o meu fundo. Então, nós vamos ver que Ofel é um lugar nesse dia de domingo para nós reconstruirmos. Esta parte da Porta das Águas vai falar do muro de Ofel, o muro da estratégia, o muro do posicionamento, o muro da defensiva. Que nós estejamos nessa manhã preparados, que nós estejamos nessa manhã com todas as estratégias colocadas no lugar para que quando o inimigo vir, nós possamos nos defender. O muro de Ofel é o muro da defensiva, é um muro de defesa, é um muro de defesa que o Senhor está nos dando nessa manhã. É o muro de defesa que o Senhor está nos colocando nessa manhã. O Senhor está restaurando em nós o nosso muro de defesa, o nosso muro de estratégia, que muitas vezes nós perdemos durante a caminhada. O que é o nosso muro de defesa? O nosso muro de defesa é muitas vezes constituído em saber dizer não. Não há tantas propostas que o inimigo envia, não há tantas situações que o inimigo coloca na nossa frente, não há tantas bandejas apresentadas para nós. O muro de defesa pode ser tantas outras coisas na nossa vida. Pode ser um trabalho que o inimigo está preparando e nós não podemos entrar nele. Pode ser situações adversas da nossa família. O muro de defesa é nós sabermos que o Senhor está nos blindando nessa manhã. O Senhor está colocando uma blindagem sobre a nossa vida. O Senhor está restaurando este muro que estava quebrado, essa parte do muro, porque é a parte do muro que fica perto do templo. E estar perto do templo é ter essa conexão. Então, para nós termos essa conexão com Deus, também tem que haver uma defesa dos ataques do inimigo. Tem que haver uma defesa dos ataques do inimigo na nossa mente, porque se o inimigo atacar a nossa mente, nós não teremos a conexão com o Senhor, que é o templo. Oh, glória! Aleluia! Eu não sei se você está conseguindo pegar esse meu pensamento. Esse pensamento que o Espírito Santo está me revelando. É necessário que as nossas defesas estejam aptas, estejam prontas para se defender. É necessário que o nosso muro de defesa, o nosso muro de Ofel esteja erguido, para que nós, quando estivermos no templo, não sermos atacados e não conseguirmos ter essa conexão com Deus. Porque muitas vezes o inimigo não ataca diretamente no templo, ele ataca diretamente na defesa, no muro de Ofel. Então aqui os serventes do templo, eles começaram a fazer reparos nesse muro que estava quebrado, no muro de Ofel. Eles começaram a fazer esses reparos porque era necessário, estava tudo destruído. E os muros de Ofel destruído davam acesso ao templo. Por quê? Porque os muros de Ofel se encontravam com a porta das águas. E as portas das águas davam acesso ao templo. E era uma das portas mais principais de Jerusalém, a porta das águas. É ali que a porta das águas, que nós vamos ver na Bíblia, que fala sobre o tanque de Betesda, é ali que haviam curas. É ali que havia
o mistério de Deus sendo revelado. Ainda nós vamos ver que a porta das águas era uma das portas principais da cidade. E que nessa manhã o Senhor está querendo restaurar o nosso muro de Ofel, que é a defesa e a estratégia de defesa. E também a nossa porta das águas. Restaurar a porta das águas. Colocar as portas, as vigas das portas, os ferrolhos e as trancas na nossa porta das águas. A porta das águas dá acesso ao templo. Então, a porta das águas e o muro de Ofel era a parte que dava acesso ao templo, e isto derrubado estava caindo. E quando o inimigo tem acesso ao nosso templo, oh Jesus Cristo, nós estamos destruídos. Quando o inimigo tem acesso ao nosso templo, que é morada do Espírito Santo, o inimigo vem com tudo, destrói tudo, acaba com tudo. Então é necessário que a porta das águas também seja restaurada nessa manhã. Restauramos muros e restauramos a porta para ela ficar bem fechadinha, que só quem terá acesso ao templo da sua vida, só quem terá acesso ao templo do seu ministério, só quem terá acesso ao templo que é a sua família é o Senhor. Quando você fecha a porta deste acesso, é o seu jardim particular com Jesus. É o seu jardim particular com Deus. Então que nessa manhã nós possamos nos entregar a Deus e fazer esta reconstrução, oh glória, fazer essa reconstrução de acesso ao templo, fazer essa reconstrução dos muros de Ofel, fazer essa reconstrução dos muros de defesa da nossa vida. Que o Senhor nessa manhã possa elevar os nossos muros, restaurar os nossos muros caídos. Oh glória, e que nessa manhã essa porta das águas possa ser restaurada e fechada. Em nome de Jesus eu quero orar com você nessa manhã. Oh glória, oh Espírito Santo, Deus poderoso, diante dessa tua palavra, Senhor, nós queremos orar nessa manhã com a tua igreja, com o teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu não sei em que áreas, Senhor Jesus, o Senhor tem que elevar estes muros de Ofel na vida de pessoas, Pai. Mas que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa elevar esses muros de Ofel. Que o Senhor possa restaurar, Senhor Jesus querido. Que o Senhor possa restaurar as nossas defesas, Pai. Que o Senhor possa restaurar o nosso ponto de defesa, o nosso ponto de estratégia contra o inimigo, Senhor. O inimigo das nossas almas que quer ter acesso ao templo que é teu, Senhor. Que quer ter acesso ao nosso jardim particular. Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa vida nessa manhã. Restaura, Senhor Jesus querido, nossos muros, restaura nossas portas, tranca, Senhor, com ferrolhos e trancas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos restaura nessa manhã, mais um ponto deste muro, Pai, mais um ponto dessa estratégia, Pai, que o Senhor está nos dando nessa manhã. Blinda, Senhor, o teu povo nessa manhã. Blinda, Senhor, o teu povo nessa manhã, Senhor. Derrama sobre cada um da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, vai restaurando, Pai, vai restaurando, Senhor, nossos muros. Restaura, Senhor Jesus, os nossos muros nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nos dá estratégia contra o inimigo, contra as astutas ciladas do maligno. Pai, que nós possamos observar de longe ele se aproximando. Deus, em nome de Jesus, vai repreendendo o espírito das trevas, vai repreendendo tudo aquilo que o inimigo lança contra a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, Pai, o nosso jardim particular. Pai, porque o inimigo quer entrar no jardim e destruir o jardim, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, nessa manhã. Ajuda-nos a restaurar a porta das águas nessa manhã, Senhor. Restaura a porta de acesso ao templo, Senhor. Vai restaurando a porta de acesso à vontade de orar, à vontade de buscar, à vontade de ler a tua palavra, à vontade de jejuar, Pai, à vontade de estar no centro da tua vontade, Senhor. Restaura a porta das águas da nossa vida nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te agradeço. Eu te louvo por esta palavra nessa manhã, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus poderoso e fiel. Glória, glória, glória. Te louvamos, Pai, por esta restauração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que você seja restaurado nos muros de Ofel e na porta das águas nessa manhã, em nome de Jesus.